Olá, Luziano, sejam mais uma vez bem-vindos. Esse aqui é o canal Luz e Vida. Eu sou o Ed, fundador desta comunidade, e é uma alegria estar novamente junto com vocês hoje, onde nós vamos viver e fazer a experiência do autoconhecimento. E no autoconhecimento nós vamos encontrar também com Deus. Quando nós nos autoconhecemos, nós sabemos quem somos, de onde nós viemos, qual é a nossa vida, nossa vivência. Então nós podemos nos encontrar também com o próprio Deus, que se faz presente dentro de nós. Nós somos templos vivos do Espírito Santo, e esse templo vivo precisa ser bem conhecido por cada um de nós. Quantos de nós não nos conhecemos? Então esses nossos vídeos vão nos levar a esse autoconhecimento. E depois da vinheta a gente começa o nosso encontro. Nesse primeiro vídeo nós vamos fazer a experiência nós vamos estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre a personalidade. O que é personalidade? Por muitas vezes nós temos a impressão de que personalidade, caráter e temperamento são a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. Para que a gente possa entender e compreender quem somos, nós precisamos entender bem cada um dessas vertentes psicológicas. O que é personalidade, o que é temperamento e o que é caráter. Vamos hoje nesse encontro nos deter um pouquinho para entender a diferença de cada um deles. Primeiro, o que podemos entender sobre personalidade? Existem muitas linhas de estudo na psicologia e cada uma delas nos mostra um conceito sobre o que é personalidade. Em linhas gerais, personalidade é definida pela totalidade dos traços emocionais e de comportamento de um indivíduo, ou seja, seu caráter. Seria como se traduzíssemos aquele jeito de ser da pessoa, o modo de sentir, as emoções e o modo de agir. A personalidade, então, de modo geral, é esse jeito de ser de cada um de nós. Esse jeito de ser que nós vamos adquirindo com o tempo. Esse jeito de ser que nós podemos modificá-lo com o passar dos anos. Esse jeito de ser que emite as nossas emoções, que transmite o nosso modo de agir e o nosso modo de sentir. Essa é a personalidade. É muito comum a confusão que nós fazemos em tantos termos utilizados nos meios de comunicação, entre os amigos, nos bate-papos, feitos até de maneira inadequada. Já pensou quanta coisa você ouviu falar sobre temperamento, personalidade e caráter? Que são palavras muito utilizadas no nosso meio, com frequência entre os nossos amigos e também nos meios de comunicação, mas quase sempre de forma confusa e muito errônea. São colocadas essas palavras e o significado de cada uma delas. Então nós vamos entender esse significado para a gente compreender quem somos também. Então, temperamento representa a peculiaridade e a intensidade individual dos afetos psíquicos e da estrutura dominante de humor e de motivação. Foi um dos primeiros estudos da medicina sobre a correlação entre os humores corporais com relações humanas. Entre os indivíduos nós chamamos de fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico, que são os quatro temperamentos existentes que nós podemos determinar. O fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Entende-se ainda como uma disposição inata, ou seja, que nasce conosco e é particular de cada pessoa, pronta a reagir aos estímulos ambientais, os estilos do ambiente que nós vivemos, os estilos da família, da sociedade em que nós vivemos. É uma maneira interna de ser e agir de uma pessoa geneticamente determinados. O temperamento nasce conosco, por isso desde criança a gente pode já determinar qual é o temperamento da criança, dos nossos filhos, enfim. O temperamento ele é inato, ele nasce com a pessoa,
claro, vai sendo desenvolvido com o tempo, ele pode ser controlado também, sobretudo quem tem um temperamento colérico ou quem tem um temperamento mais melancólico, pode ser controlado, pode ser temperado, mas ele nasce conosco e a gente vai vivê-lo com o resto da vida. É inato em nossa vida e é também hereditário. Os elementos sociais, psicológicos que influem no nossa experiência. Cada um de nós temos experiências completamente diferentes. Mesmo irmãos, mesmo as pessoas que vivem na mesma família, têm experiências diferentes. Mesmo quem está na mesma comunidade, na mesma cidade, tem experiências diferentes. E essas experiências diferentes formam uma personalidade totalmente diferente. Por isso somos individuais na nossa personalidade, nós temos personalidades completamente diferentes umas dos outros que formam quem somos de verdade. O lado biológico, as experiências biológicas do nosso corpo, as nossas coisas herdadas, hereditárias, também o social, a sociedade em que vivemos, a família em que vivemos e, sobretudo, as experiências psicológicas de cada um, porque cada um sofre e vive uma experiência de forma completamente diferente uns dos outros. Às vezes, passar a mesma experiência para dois irmãos diferentes, eles levam as coisas para um lado diferente. Um exemplo. Às vezes o trauma da separação dos pais, às vezes um irmão vai levar aquilo de um lado mais melancólico, então ele vai sofrer mais, ele vai chorar mais, ele vai sentir mais falta talvez do pai ou da mãe, e o outro irmão vai passar aquilo de uma forma mais tranquila, uma forma mais serena, ele vai entender mais, e tudo isso vale pelo psicológico, claro, pela idade da criança na época, enfim, por todos os elementos contidos na sua personalidade, na sua vivência, na sua personalidade. Isso forma a personalidade do futuro, claro, isso influi. São as chamadas crenças determinantes. Todas as experiências que nós temos, sobretudo traumáticas, formam crenças determinantes na nossa vida que vão ser determinam realmente aquilo que nós acreditamos com toda a nossa vida. Aquele que acredita piamente que ele não consegue fazer algo é porque ele teve uma experiência negativa que fez com que ele acreditasse piamente que ele não pode fazer aquilo por um medo, por um receio ou por uma experiência traumática. Isso forma a nossa personalidade. A personalidade ela é única, adaptável, mutável, dinâmica e ligada à estrutura biopsicossocial. Olha, nossa personalidade é única. Cada um de nós temos personalidades diferentes. Somos únicos conforme a nossa personalidade. Ela é adaptável. Nós adaptamos a nossa personalidade conforme o ambiente que nós vivemos. E nós podemos perceber isso, que nós podemos adaptar o nosso modo de agir conforme o ambiente que nós vivemos. E quem tem a personalidade mais adaptável, mais tranquila, se adapta a qualquer ambiente. Uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de escola. Isso não causa tanto trauma naquele que pode, aquele que é adaptável. Mas a personalidade em si, para quem tem a personalidade mais sadia, é adaptável. Você pode mudar a sua personalidade, né? É mutável, ou seja, ela muda. Nós podemos ter uma personalidade fraca hoje, uma personalidade melancólica, uma personalidade negativa. E nós trabalhamos essa nossa personalidade para ter uma personalidade mais forte, mais ativa, mais positiva. Sim, nós podemos. E ela é dinâmica, porque ela está ligada a uma estrutura biopsicossocial, como eu já falei. Tudo isso influi, o biológico, o psicológico e o social. Mesmo que tenhamos traços parecidos com de outras pessoas, nós somos únicos. Mesmo sendo parecidos uns com os outros, nós temos traços únicos de cada um. Porque vivemos formas diferenciadas cada fase da nossa vida. E somos apresentados a estímulos diferentes e de formas diferentes, seja na escola, no lazer, no grupo de amigos, na igreja, na religião, enfim. E de forma particular. Isto é, em sua totalidade, nos dá uma vivência diferenciada. Cada um de nós temos uma vivência diferenciada daquilo que nós experimentamos. Alguns fatores, chamados hereditários, determinam nossa forma de ser desde a nossa concepção. Estrutura, reflexos, temperamento, toda a herança genética dos pais colaboram e muito com a nossa personalidade. Crianças têm a personalidade muito
tímida, claro, herdaram isso dessa timidez dos pais, provavelmente. Pais tímidos geram filhos tímidos. Pais extrovertidos geram crianças extrovertidas também. Claro, isso pode ser mutável, claro. A criança pode criar uma personalidade mais... os pais tímidos, a criança pode criar uma personalidade mais extrovertida, claro, porque isso sempre vai depender das experiências que a criança teve. Mas, vivendo em sociedade, temos nossa personalidade influenciada por aspectos ambientais, ou seja, aqueles ligados à cultura, aos hábitos familiares, aos grupos sociais que nós vivemos, seja na escola, seja no grupo de amigos, na rua, na igreja. Responsabilidade, a moral, a ética, entre outros. Crianças que têm uma responsabilidade desde cedo criam uma personalidade mais forte e responsável também. Às vezes é uma criança que teve que assumir o papel de pai, de mãe, cria uma personalidade mais forte. Sim, cria. Cria sim. E depende das experiências que ela teve. Tais experiências vivenciadas pela criança vão, portanto, formando sua personalidade. São as experiências que nós vivemos, sobretudo na infância e na adolescência, vão formando nossa personalidade. Mas também depois de adultos nós podemos formar e reformular nossa personalidade e podemos alcançar uma personalidade nova depois de anos de experiência com aquele jeito de ser. Podemos ser diferentes, sim. É engraçado porque as pessoas percebem essa nossa personalidade. Lembra quando você convive com uma pessoa há muito tempo e você fica distante daquela pessoa durante um bom tempo, a gente volta ao convívio e a pessoa, nossa, você está diferente. Não é diferente o aspecto físico somente, o biológico, mas o interior, a pessoa, nós mudamos. Nossa personalidade muda com o tempo e com as experiências e com as vivências que nós temos. É tido que nós somos resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, em todos os meios, seja no meio religioso, no meio social ou no meio profissional, busque viver com pessoas que vão te levar para cima. Busque viver com pessoas que já estão no patamar onde você quer chegar. Se você quer ser um bom profissional, procure conviver com pessoas que já estão no patamar que você quer chegar, de sucesso. Se você está no meio de igreja e você quer se converter, mudar de vida, ser santo, busque conviver com pessoas que já estão lá nesse grau de santidade que você almeja. São exemplos para nós e justamente nós adquirimos ali aquele tudo que as pessoas que nós convivemos também nós adquirimos. Isso a gente pode ver facilmente pela fala. Não sei se você já viveu em outro estado, mas os estados brasileiros têm a capacidade de ter a diversidade cultural e sobretudo da fala. Eu já vivi no sul de Minas, lá no sul de Minas, eles puxam R como os paulistas mais da região do Vale do Paraíba. É porta, porteira, portão, né? O corpo de Cristo vos guarde para a vida eterna. Quem está me assistindo não vai bater em mim, não. Mas é assim que eles falam, né? É costume, é normal para eles. Para nós capixabas, parece que seria estranho. Nossa, o povo puxa muito R, é muito, muito forte o sotaque. Mas eu que convivi lá 3 anos, quando eu voltei para o Espírito Santo, eu estava falando dessa maneira, puxando R. Falando com sotaque carregado, puxando R. Quando você convive com pessoas do seu ambiente, você acaba adquirindo os resultados das pessoas. Sim, adquire sim. É muito interessante. E você muda também o seu jeito de ser, de certa forma. Você modifica, porque as pessoas com quem você convive, elas influenciam em quem você é. Por isso, se você convive com pessoas só negativas, pessoas que puxam para baixo, pessoas desprovidas de pensamento positivo, foge dessas pessoas. Nossa, Wellington, as pessoas que eu amo, são amigos, mas procura viver com pessoas mais positivas. Você vai ver como que você vai mudar, até a sua personalidade. Aspectos para diferenciar temperamento de personalidade. Primeiro, temperamento. Ele é biologicamente determinado. O temperamento é determinado pelo nosso biológico. Nós nascemos com o nosso temperamento. Nós já nascemos com temperamento. São características temperamentais que podem ser identificadas desde cedo, já na infância. Nós podemos identificar se a criança, qual que é o temperamento dela, se é colérica, se ela é sanguínea, se ela é fleumática ou se ela é melancólica, desde a infância, desde a pequena infância.
Características individuais com características temperamentais como ansiedade, introversão, extroversão, também são observadas em animais. Características assim individuais nossas, dos nossos temperamentos, nós podemos também ver nos animais. É engraçado, mas sim, nós vemos. Tem animais que são mais ansiosos. Que engraçado, né? São mais extrovertidos, são mais introvertidos. Por exemplo, aqui em casa nós temos gato e cachorro, aqui na comunidade. A gata, ela já é um pouco mais velha, né? Mas ela é meio colérica. Porque ela é mais nervosa, ela não gosta de ficar muito no colo. Quando ela quer colo, ela sobe em cima da gente e deita em cima da barriga. Agora, quando ela não quer, ela não quer. Não, senhor, eu não quero colo agora. Ela mia, ela arranha, ela pula de você. Já a cachorra, ela é mais sanguínea, eu acho, né? Sanguínea. Porque ela é mais alegre, é mais festiva. Você chega, ela pula, ela corre, ela dança, ela corre pra você. Enfim, ela tem mais aquela alegria. Você vê os temperamentos. A nossa gata é mais introvertida e a nossa cachorra é mais extrovertida. São os temperamentos dos animais. Eles podem ser também nos animais. Apresentam-se como estilos da pessoa. O estilo de melancólico, o estilo de colérico, o estilo de sanguíneo. É um estilo que a pessoa tem, é um jeito de ser da pessoa. Tem pessoas que são mais nervosas, tem pessoas que são mais agressivas, claro. Tem pessoas que são mais alegres, tem pessoas que são mais festivas. Isso é comum da pessoa. Claro, eu já disse, isso pode ser controlado. Sobretudo a pessoa que é muito nervosa, a pessoa que é muito festiva e ela precisa de vez em quando ser mais centrada. Isso pode ser controlado com trabalho psicológico, trabalho de inteligência emocional. A personalidade é fruto do ambiente social, não é biologicamente tempo determinado, não. Nós não nascemos com essa personalidade, é fruto do ambiente social. E ela pode ser mudada conforme o tempo passa e conforme o nosso ambiente nós vivemos. É moldada durante os períodos do desenvolvimento infantil. Sobretudo, a personalidade é moldada no período do desenvolvimento infantil. Como eu já disse, sobretudo até os 5, 6 anos de idade, na primeira infância. É um momento essencial para a formação da personalidade. Ali nós adquirimos muita coisa de quem nós vamos ser quando crescer. É prerrogativa dos seres humanos. Os animais não têm personalidade. Isso é o ser humano. Somente o ser humano tem personalidade. Somente o ser humano pode ser mudável, somente ele é adaptável. Nem sempre os animais são assim. E os animais não têm personalidade. Não tem. Contém aspectos do comportamento. O nosso comportamento é determinado pela nossa personalidade. Se nós somos mais tímidos, se nós não somos mais extrovertidos, é o nosso temperamento, claro, mas sobretudo a nossa personalidade. Porque até pessoas tímidas como eu sou tímido, mas eu quando tenho um ambiente social que eu posso ser mais extrovertido, eu sou. Claro, isso depende do ambiente. Refere-se à função de integrativa do comportamento humano. Integra o comportamento humano como um todo, é a personalidade, e forma o nosso comportamento. Ao passo que as características temperamentais podem ser identificadas desde cedo na infância, a personalidade é mudada durante os períodos do desenvolvimento infantil, através do caráter de cada um, que é composto de atitudes habituais de uma pessoa e seu padrão consciente de respostas a várias situações, que inclui aqui atitudes e valores conscientes, o estilo de comportamento, timidez, agressividade, assim por diante, ou as atitudes físicas, a postura, os hábitos de manutenção, a movimentação do corpo. Notamos aí o desenvolvimento humano, a personalidade sobretudo, a personalidade e o temperamento formam então o nosso caráter. E o nosso caráter, o caráter de cada pessoa é composto pelas atitudes ambientais habituais de cada um. O padrão de consciente de respostas, as atitudes habituais que cada um de nós tem, seja a timidez, a agressividade, seja a postura física, o modo como a gente se comporta. Isso é o nosso caráter. É o nosso caráter que é formado pela junção do temperamento e da personalidade, que forma o nosso caráter, que é quem somos nós. Ou seja, o caráter é a forma com que a pessoa se mostra ao mundo. O caráter é a forma que a pessoa se mostra ao mundo, com seu temperamento e com a sua personalidade. É a expressão do temperamento e da personalidade, por meio de atitudes de uma pessoa.
Quando conhecemos o caráter do outro, notamos claramente a manifestação da personalidade e do temperamento da pessoa. Conhecemos então que essencialmente determina os atos da pessoa. Nossos atos, nossa vivência, nossas experiências, nossa forma de ser e de agir no mundo são muito determinados pelo nosso caráter, que é a expressão do nosso comportamento, do nosso temperamento e da nossa personalidade. Muito de nós é formado pelo nosso personalidade, pelo nosso temperamento, que é justamente o nosso caráter, que é aquilo como nós demonstramos quem nós somos ao mundo, aos outros. Conhecer a pessoa é conhecer o seu caráter, conhecer sobretudo o seu temperamento e sua personalidade. E nós entendemos porque as pessoas fazem certas coisas. Quando você estuda isso, você acaba se compreendendo. Nossa, por que eu ajo dessa forma? Por que eu sou agressivo? Por que eu sou tímido? Por que eu não falo na hora que eu tenho que falar? Isso tudo é determinado pela nossa personalidade e pelo nosso temperamento, que forma o nosso caráter. Um exercício para que você possa fazer nesse tempo que você está se autoconhecendo é fazer um resumo da sua vida. Todos os membros aqui da nossa comunidade, ao chegar, eles recebem um caderno que a gente chama de caderno da vida ou diário espiritual. E ali o primeiro exercício é relatar a sua vida, as suas experiências de criança, as suas experiências de adolescente, as experiências com Deus, claro, mas também as experiências familiares, as experiências psicológicas, os traumas, aquilo que foi alegre. Faça isso. Escreva. Faça um relatório de toda a sua vida. Nossa, vai dar um livro. Mas que dê, né? Escreva, vai escrevendo fatos importantes, fatos marcantes na sua vida. Às vezes um fato muito pequenininho é um fato marcante, porque você lembra. Porque às vezes a gente vai crescendo, vai evoluindo e essas coisas vão ficando lá no subconsciente. Isso determina a nossa história, mas nós não lembramos. Mas quando nós vamos nos recordando, nós vamos relatando, nós vamos escrevendo, esses fatos vão voltando à tona. E ao voltar à tona nós vamos perceber, nossa, eu não consigo falar porque lá nos meus 6 anos uma professora mandou eu calar a boca quando eu queria me expressar. É um fato simples, talvez você está conversando ali com seu coleguinha na escola, no meio da aula, e a professora te pediu para você ficar quieto, mas aquilo te deu um fato determinante, uma crença determinante que te fez ficar tímido. Enfim, vai escrevendo que você vai se encontrando aí no seu autoconhecimento. No mais, a comunidade Luz e Vida se coloca à disposição para ajudar no autoconhecimento. A gente tem o caminho vocacional. Se você quiser fazer também nosso caminho vocacional, seja bem-vindo. É só se você entrar em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo tem os telefones para você entrar em contato e participar do nosso caminho vocacional e também do atendimento pessoal. A gente faz o atendimento pessoal, a gente não é especialista nisso, mas a gente busca estudar muito, se autoconhecer muito para poder ajudar os outros. Claro, busque sempre um sacerdote para as necessidades mais espirituais, busque um psicólogo para as nossas necessidades mais psicológicas, mas também a conversa com uma pessoa mais experiente também colabora para o seu autoconhecimento. Faça isso que você vai se entender-se nesse autoconhecimento. Quero deixar aqui registrado que essa formação foi inspirada, eu tirei do site da Canção Nova, lá no estilo de formação que fala sobre personalidade e maturidade. Foi retirado no dia 29 de outubro de 2009, esse texto que eu retirei lá do site da Canção Nova, que eu estou trazendo aqui para vocês como forma de formação. Nos próximos encontros, nós vamos falar um pouquinho mais dos temperamentos, sobre cada temperamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre personalidade e depois nós vamos entrar na maturidade. Como a gente alcança a maturidade? Também nós vamos falar sobre inteligência emocional. Então fique ligadinho aqui nos nossos vídeos. Nós temos aí outros vídeos que vão te ajudar aqui no seu caminho vocacional, na busca do autoconhecimento. Um forte abraço, Deus te abençoe. Se você não curtiu esse vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter essas experiências, possam ter esse entendimento. Se você não é inscrito a primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, por favor, por gentileza. Se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos aqui do nosso canal Luz e Vida. Se inscreva também lá nas nossas outras mídias sociais, no Instagram e também no Facebook. É só procurar lá Comunidade Luz e Vida, ou aqui na descrição tá os links para você lá se inscrever nas nossas outras mídias sociais. Um forte abraço, Deus te abençoe
E com Santa Teresinha nós dizemos: no coração da igreja eu serei o amor.